mais uma vez a todos. Na semana passada, a gente falou sobre Noé e a gente falou sobre a Arca de Noé, né? E todas essas ministrações, cada uma delas vão ter um tema, tá, irmãos? A de semana passada era entrando na Arca, a dessa semana é estabelecendo a Arca e a da semana que vem vai ser... Quem vier aqui vai saber, né, o que vai ser na semana que vem. Mas são esses dois temas. E na semana passada a gente falou muito sobre Noé, sobre a Arca de Noé. A gente falou sobre a maldade humana, né? Eu lembro que a gente falou sobre a perversidade humana, sobre um acumulado de coisas. E lembrando mais uma vez que todas essas ministrações elas vão ser usadas no nosso curso de membresia. A gente vai ter o livro, a gente vai ter tudo certinho, e todo mundo que for entrar na terceira arca vai entrar na arca, que é a primeira mensagem, depois vai estabelecer a arca, e depois vai ter a última arca, que é a terceira arca. Para quem entrar aqui, a pessoa já entender o nome da igreja, né? Porque é um nome não muito comum, né? Eu pesquisei, eu não encontrei ninguém que utilize esse nome, então por enquanto somos únicos. Até as mensagens do Gilan estourar no YouTube, daqui a pouco aparece mais umas 300 arcas por aí. Mas por enquanto, nós somos os únicos que temos o nome de terceira arca, e por causa disso nós estamos ensinando as arcas. E hoje nós vamos falar sobre a Arca da Aliança, né? Que tem igreja que tem a Arca da Aliança, né? No púlpito, tem igreja que traz a Arca da Aliança, que entra com a Arca da Aliança, acontece um tanto de trem. Não está certo, tá, irmãos? A verdade é essa, né? Mas nós vamos falar sobre isso. E a Arca da Aliança, irmãos, resumidamente, é a presença de Deus. Isso é a Arca da Aliança. A Arca de Noé, ela representava o salvamento da humanidade perante a ira de Deus sobre a perversidade humana. Então, a Arca de Noé era a salvação. A Arca da Aliança é a presença de Deus. E o que acontece quando nós entramos na igreja, quando o Espírito Santo olha para a gente e fala, esse negão aí, eu vou converter ele. Acontece que nós encontramos a salvação. Nós encontramos um Cristo amoroso, nós encontramos um Deus bondoso que nos ama e um Deus que quer nos dar uma vida nova. Então nós encontramos a salvação ali e nós abraçamos essa salvação. Esse é aquele momento onde você chora, você fala, Jesus é lindo, por que Jesus sofreu tanto? Por que ele foi crucificado numa cruz? Por que todas essas coisas? Por que ninguém mais está chorando? Só eu estou chorando aqui, não é possível que só eu estou vendo esse Cristo e a beleza desse Cristo e a beleza desse Evangelho. Esse é um momento de conversão nosso. Esse seria o nosso primeiro amor. Porém, não se resume somente nisso a caminhada cristã. É um ótimo começo, porém tem outras etapas, tem outros lugares para a gente pisar e tem outras coisas para a gente conhecer. Então, nós somos salvos. Amém? Nós entramos na arca e agora nós vamos estabelecer essa arca, que é a presença de Deus sobre as nossas vidas. Resumindo mais uma vez aqui a Arca de Noé. A Arca de Noé apresenta a perversidade humana, Noé como um remanescente, como uma esperança, né? E a proteção de Deus e a esperança da vida em meio à desgraça, que era o que estava acontecendo naquele tempo. Amém? Vamos começar lendo Êxodo 25, 10 e 22. E a ministração vai ser igual a da semana passada, meu irmão. A gente vai ter 4 tópicos. Porém, antes de adentrar nos tópicos, eu quero falar primeiro de como foi feita a Arca da Aliança. E a partir disso, a gente passa para os tópicos em geral. Amém? E aí, sobre como foi construída a arca, né, a gente vai ler primeiro em Êxodo 25, 10. O Senhor descrevendo a arca, lá em Êxodo 37, do 1 ao 9, detalha a construção da arca, e depois eu quero ler Salmos e Apocalipse rapidinho. Amém? Está escrito assim, Êxodo 25, 10. Vamos ler até o 22, então eu vou ler rápido, me desculpe. Faça uma arca de madeira de acácia com 2 côvados e meio de comprimento por 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Revista de ouro puro por dentro e por fora e faça uma moldura de ouro ao redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as as 4
aos 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia revistas de ouro, e as encaixe nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas do testamento que darei a você. Faça uma tampa de ouro puro com 2 côvados e meio de comprimento por 1 côvado e meio de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim em uma extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas do testamento que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, eu me encontrarei e falarei com você a respeito de todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Então aqui, irmãos, em Êxodo 25:10, o Senhor está detalhando como que essa arca vai ser construída, como que ela vai ser feita. Então aqui ainda está na área da ideia. Como que vai ser isso, como que vai funcionar isso. E na nossa vida também eu acho que é da mesma forma quando a gente converte. Agora, eu converti, agora eu estou salvo. A minha vida vai ser assim. A minha vida vai caminhar dessa forma. Eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Como é que as promessas de lá? Eu vou no monte todo dia, papai. Não vai não. Não vai não, pode ter certeza disso. Eu vou ler a Bíblia todo dia. Tá falando com alguém que estuda a Bíblia. Você não vai ler a Bíblia todo dia. Eu sei que não vai. Mas a gente tem no imaginativo de fazer essas coisas, porque a gente crê que essas coisas são necessárias. Ler a Bíblia é essencial, né? Não é nem sobre ser necessário, é essencial. Né? Mas a gente tem no nosso imaginativo que a nossa vida cristã vai caminhar de uma certa forma e vai ser de uma certa forma. Mas normalmente não é, tá, irmão? Então esse começo aqui é só para, como é que se chama? O coach desmotivacional. Não vai ser sempre da maneira que nós queremos e da maneira que nós imaginamos, mas é importante nós termos esses ideais impostos na gente, para que quando você tem esse ideal, você tem essa vontade, mesmo que você não cumpra ele 100%, se você fizer 50, 40, tá bom, gente. 40, 50 tá bom. Eu vou ler a Bíblia todo dia. O cara leu segunda, quarta, sexta e domingo. Gente, nossa, se metade aqui fizer isso, eu estou feliz. A verdade é o quê? A pessoa lê quarta, culto. Domingo, culto. Célula. E aí você pergunta, o que você leu? O que o pastor leu. Eu li o que o cara estava ministrando, leu. Então, né, é uma situação complicada, né? Porém, é essencial a leitura da Bíblia. E é essencial nós termos esses ideais e a gente tentar cumprir eles o máximo possível. Aqui está no campo imaginativo, ainda não foi feito, ainda não está estabelecido, ainda não foi colocado. E aqui o Senhor está falando que eu me encontrarei e falarei com você a respeito de todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Então, quando essa arca tiver sido estabelecida, ali eu conversarei com você, Moisés. Ali eu estarei com você e eu direi aos israelitas aquilo que você tem que dizer a eles. Então, está no ideal, porém, esse ideal, quando funcionar, vai ser ótimo. Então nós temos os nossos ideais, então que a gente pegue os nossos ideais e faça os nossos ideais funcionar, porque talvez Deus está até esperando esse ideal acontecer para funcionar. Eu lembro de uma vez, eu me arrependo disso, mas eu lembro de uma vez que eu profetizei, entendeu? Vamos reformar. Eu lembro de uma vez que eu profetizei, que eu falei com a pessoa que aquilo que ela procurava, tanto na igreja, e não encontrava, estava no quarto dela. Era só abrir a Bíblia, ler e orar e aí encontrar aquilo. Nunca mais eu fiz isso na minha vida, né? Mas eu senti de falar isso para a pessoa e eu falei. Seguiu o que eu falei? Bom, Deus sabe, né? Eu não vou falar que não, porque eu não sei, né, do íntimo das pessoas, mas pelo que eu vi, não. Êxodo 37, do 1 ao 9. Eu tenho que passar rápido essa parte aqui, porque senão eu não vou chegar no escola.
Então estava no campo imaginativo. E agora nós vamos para a ação. Amém? Lá está escrito assim: Bezalel fez a arca de madeira de acácia com 2 côvados e meio de comprimento, por 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora e fez uma moldura de ouro ao redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela e prendeu-as nos 4 pés com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois fez varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro e as encaixou nas argolas laterais da arca para que pudessem ser carregadas. Fez uma tampa de ouro puro com 2 côvados e meio de comprimento por 1 côvado e meio de largura. Fez também 2 querubins de ouro batidos nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim em uma extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima e com elas cobriam a tampa, ficavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Amém? Somente até aí. Então, no capítulo 25, a gente estava no campo do ideal. Agora, no capítulo 37, já está sendo feito. Está sendo realizado e foi realizado. E se nós pegarmos o capítulo 25, que a gente leu do 10 ao 22, e lermos Êxodo 37, do 1 ao 9, nós vamos ver que aquilo que o Senhor disse que era para ser feito, foi executado conforme aquilo que Ele falou. Gente, nós temos um estatuto, nós temos uma lei, nós temos uma Bíblia, nós temos uma palavra, e quase tudo, né? Eu não vou falar 100% das coisas, mas 99% das coisas ao qual nós vivemos, vamos ter que viver e vamos ter que, como é que eu posso dizer? Viver igreja, está aqui, está colocado aqui. Então cabe a nós fazer igual Moisés e o Bezalel fez, fazer conforme o Senhor mandou, porque a partir do momento que nós fazemos conforme o Senhor nos manda, tem tudo para dar certo. Tem tudo para funcionar. Outra coisa, o ouro na Bíblia normalmente representa a santidade, né? Representa normalmente Deus, e madeira aqui no texto representa o homem. Então vocês veem que a arca ela é feita de madeira, porém é revestida de ouro. Então, homem, Deus, tudo juntinho, tudo pertinho. Amém? Eu só falei isso porque eu queria falar, nem coloquei aqui no negócio, mas eu achei que era interessante. Salmo 132, vamos ler versos 7 e 8. Quando a gente chegar nos tópicos, vai ser menos versículos. Porque é uns versículos tão bonitos que eu não tenho dificuldade de falar. Não vou ler esse versículo. 132. Quer que eu só ler aqui, Tomário? É bom que a gente lê na mesma versão. Está escrito assim: vamos até a habitação dele, vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca do teu poder. Então aqui o salmista ele está chamando a presença de Deus para o lugar dele, para o lugar de descanso dele. Amém? É que eu achei bonito. Apocalipse 11, 19. Está acabando a introdução, viu, gente? A introdução está legal. Amém? Está escrito assim: então foi aberto o templo de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. É maravilhoso quando a presença do Senhor aparece. É isso aqui, ó. É relâmpago, é voz, é trovão, é terremoto, é temporal de granizo, é fogo, tanto de negócio. Legal quando o pessoal prega, o pessoal não quis subir lá em Êxodo 19, o pessoal não quis subir lá para encontrar com Deus, se fosse eu ia lá. Fogo, trovão, um tanto de coisa acontecendo, você ia subir. Não acredito, não sei. Então aqui está apresentando a arca da aliança do Senhor,
quando como é que fala? Os céus, né, são abertos. Então, a Arca da Aliança está lá junto e está próxima. Amém? Agora vamos entrar na ministração mesmo, né? Uma coisa importante é que a Arca da Aliança ela era transportada pelos sacerdotes. Amém? Os sacerdotes transportavam a Arca da Aliança porque o Senhor queria que fosse dessa forma. Então, irmãos, o primeiro tópico que a gente vai entrar aqui é símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. É isso que a Arca da Aliança representa, o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Ela representa que Deus está junto ao seu povo, que Deus estava junto a Israel, que Deus estava dentro daquele templo onde o sacerdote levava o sacrifício. É a presença de Deus junto ao seu povo. Porém, ela é um símbolo dessa presença. Não é que a arca ela é a presença, mas ela é um símbolo dessa presença de Deus ali. Amém? Vamos ler 1 Samuel 3. Eu acho que deve ser um. Então, essa arca da aliança, o Senhor falou para Moisés que ele queria que construísse essa arca. Moisés construiu conforme o Senhor queria que construísse essa arca, e essa arca representa a presença de Deus no meio do povo, aonde, quando Moisés estava vivo, o Senhor falava com Moisés através dessa arca. Amém? Lá em 1 Samuel 3:1 está escrito: o menino Samuel só ver um negócio aqui. O menino Samuel ministrava diante do Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Por que será, né? Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, estava deitado no lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel e este respondeu: aqui estou. Ele correu até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou. Eli, porém, respondeu: eu não chamei, volte e deite-se. Ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou. Meu filho, eu te chamei não. Volte-se e deite-se, respondeu Eli. Então, é um povo, né, onde a presença de Deus já não falava mais. Onde Deus já não falava mais. Então, é interessante a gente entender que a arca, ela é um símbolo. Ela é um símbolo. E olha para você ver, a arca ela está lá, está próximos deles, porém, como a arca é um símbolo, ela não é literalmente a presença, por causa do pecado dos filhos de Eli e por causa de Eli também, então Deus ele já não falava mais conforme ele falava antes. Então foi necessário vir uma pessoa com um coração mais correto do que aqueles que estavam lá, para a presença de Deus voltar a falar da forma que ele tinha que falar. Então, às vezes, a gente acha que abrir as portas de um lugar, que colocar uma cruz, colocar um nome bíblico que todo mundo vai conhecer, colocar um púlpito, colocar uma Bíblia e a pessoa falar que a presença de Deus vai estar ali. Não. Dependendo de como essa comunidade está caminhando, de como esse pastor está caminhando e de como, principalmente, aquilo que representa a presença de Deus está sendo usada, Deus não fala. Deus não fala. Então existem igrejas onde Deus está calado. Porque nessas igrejas existem muitos Eli e existem muitos filhos de Eli ao qual não permitem que Deus fale, que Deus flua como Deus quer fluir. Então somente ter o símbolo da presença de Deus não é ter a presença de Deus. Ter a presença e ter o símbolo da presença são coisas totalmente diferentes. E é legal que a Arca da Aliança, ela veio com Moisés, passou com Josué, ficou com os reis, depois veio Davi, depois foi Salomão. Então a Arca da Aliança ela ficou muito tempo com o povo. Porém, a gente passou aqui na ministração dos 400 anos de silêncio de Deus. A Arca da Aliança, em todo esse período, ela estava com o povo. Mas a gente leu lá em Jeremias 7 o quão corrupto aquele povo era. O quão pecaminoso aquele povo era. O quão ruim aquele povo era.
Se a gente for lá em Ezequiel, ler Ezequiel, Ezequiel fala que dentro do templo, da presença do Senhor, havia ídolos. Então, ter o símbolo não representa ter a presença de Deus. Ter as portas abertas e ter a Bíblia aqui dentro não representa que nós temos a presença de Deus. O símbolo não é a presença é que comanda, irmãos. A presença é que comanda. E aqui é um povo que tem esse símbolo, porém não estava falando. Não estava falando. Até que chegou alguém com o coração correto, para aí sim o Senhor começar: Samuel, Samuel. Para aí sim o Senhor começar a chamar, para aí sim o Senhor começar a dizer. Então só o símbolo, e aqui quando eu digo símbolo, irmãos, eu não estou falando só da estrutura física não, mas eu estou falando do nome cristão ao qual nós agregamos para nós. Tem muita gente que pega esse nome cristão e fala: eu sou cristão, mas a vida não condiz. Ou seja, tem o símbolo de cristão, mas não tem a presença, que é o que é mais importante. É uma arca da aliança vazia. É somente um objeto. É somente um objeto. Então a arca, ela simboliza a presença de Deus no meio do povo. Porém a arca em si não é a presença de Deus em meio ao povo. Dependendo de como nós estivermos, de como o nosso coração estiver, Deus não falará conosco. Deus não estará no nosso meio. Agora, se nós estamos tendo uma conduta correta, ou ao menos tentando ter uma conduta correta, olhando aquilo que Deus falou, lembra de Bezalel e de Moisés? Deus falou desse jeito: Bezalel, não, Moisés, mas eu acho que ficaria legal se a gente colocasse um negócio aqui, se a gente colocasse outra coisa aqui, outra coisa ali. Não, Bezalel, pelo amor de Deus, pelo amor de Yahvé, ele falou assim: vamos fazer assim. E aí ele fez conforme o Senhor queria. Então é o símbolo, mas só o símbolo não é a presença, irmãos. Só o símbolo não é a presença. Amém? Eu ia para a primeira Reis, mas eu acho que eu já li muita coisa hoje, né? Vamos para o segundo tópico. Esse é o primeiro tópico. A Arca da Aliança, ela é o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Porém, ela é o símbolo. Ela não é a presença. Ela só é o símbolo. Amém? Agora, vamos falar da Arca da Aliança em nossas batalhas, no meio das nossas batalhas. Amém? Todos nós temos batalhas, todos nós temos dificuldades, todos nós queremos bater nas pessoas às vezes, não podemos, glória a Deus. Vamos ler Josué 3. Hoje minha cabeça não está boa. Não adianta, eu não vou conseguir. Eu gosto da minha vida e eu me confio. Depois nós tivemos tudo. Irmão, Josué 6. Vai ser melhor Josué 6. Eu vou pegar um capítulo por exemplo, que eu acho que fica mais fácil. Aí quando eu mandar lá no grupo, lá, a ministração, eu vou mandar o esboço e vocês conferem os outros capítulos ao qual não deu tempo de eu falar, amém? O Josué 3 é a travessia do Jordão, viu, irmãos? Eles atravessam o Jordão. Eu fico incomodado. Ixi, melhor Vamos à leitura. Tá assim. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: sai daqui e entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levantaram cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Então, irmãos, nós temos a travessia do Rio Jordão, onde o sacerdote passa com a arca, e aí a água que ia vir, e abre o Jordão lá para o pessoal passar. E aqui, em Josué 6, nós temos a queda de Jericó, história que todos nós conhecemos. Já participamos de campanha e rodamos lá também 7 vezes.
Então todos nós conhecemos a rua dessa passagem. E aqui, a Arca da Aliança, que representa a presença, ela está à frente, marchando junto com o povo para a queda dos muros de Jericó. Então é essencial que a presença de Deus esteja no meio das nossas batalhas. Tem tantas outras batalhas na Bíblia descritas onde a Arca da Aliança faz total diferença. Se não tivesse a Arca da Aliança ali, e quando eu digo a Arca da Aliança, eu digo a presença de Deus, o povo não venceria. Sem a presença de Deus, o povo não venceria. Sem a presença de Deus, até hoje estaria lá no Egito. E aí a gente poderia dizer, essas pirâmides foram construídas pelos judeus. Mas, como Deus veio e interviu com a presença dele, com a mão dele, com o poder dele, eles não estão mais lá. Foram libertos do Egito, foram libertos, puderam atravessar o Jordão e agora os muros de Jericó caíram e eles puderam também dominar. Amém? Então, a presença de Deus nas nossas guerras, nas nossas batalhas, são importantíssimas. Agora vamos lá para 1 Samuel 4. 1 Samuel 4. 1 Samuel 4? 1 Samuel 4. Vamos ler só até o verso 11. Amém? 1 Samuel 4. Então precisamos da presença de Deus no meio das nossas batalhas. 1 Samuel 4:1 está escrito assim: a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Os filisteus dispuseram as suas tropas em linha para enfrentar Israel e, intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem hoje? Vamos a Siló buscar a Arca da Aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a Arca da Aliança do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins. Os dois filhos de Eli, olha isso aí, Ofni e Finéias, acompanharam a Arca da Aliança de Deus. Quando a Arca da Aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a Arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus. Assim como eles foram escravos de vocês, sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A Arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então, irmãos, nós entendemos aqui que nós temos que levar Deus para a nossa batalha. E a Arca da Aliança é um símbolo da presença de Deus. Então nós temos aqui uma guerra entre os hebreus e os filisteus. E os hebreus e os israelitas simplesmente olharam e falaram: gente, é o seguinte, não vamos levar a arca agora não? Vão lá que vai ser fácil. Tomaram a penha. Toma, morreu 4.000. Falou: o negócio aqui deu ruim, eu acho que Deus não estava com a gente. Vamos lá buscar a arca agora, que agora vai dar certo. Ofni e Finéias, péssimos sacerdotes, péssimos. Um dos motivos para Deus não estar falando naquela época é por causa dos dois. Foram lá: não, a gente está levando a arca porque Deus está com a gente, porque a gente tem carro. Né? Porque a verdade, Ofni e Finéias é isso, eles têm carro. Só isso que eles tinham. Sacerdote é nada. Né? Não, agora a gente vai e Deus vai resolver. Mais penha, só que agora é penha para 10. A outra foi a penha normal, agora é penha para 10. Morreu 30.000 e a Arca da Aliança foi levada. Ofni e Finéias, que não honravam o nome de Deus e que não honravam o sacerdócio sagrado, morreram porque não honravam. Ou seja, eles levaram o símbolo, mas a presença não foi. A presença de Deus não estava com eles. Por que não estava? Porque o povo estava em pecado de novo. Porque o povo
estava errado de novo, e principalmente porque aqueles que tinham que ensinar estavam guiando para caminhos errados, estavam guiando para lugares errados. A primeira coisa que deveriam fazer a partir do momento que tem uma guerra é a Arca da Aliança vai com a gente, porque todas as outras guerras que nós vencemos, todas as outras lutas que nós vencemos, e se nós estamos aqui livres, foi porque a presença de Deus nos tirou, foi porque Deus nos tirou. Então, por que agora nessa guerra a gente não vai levar a presença de Deus? Mas como estão em pecados? Não, agora eu consigo sozinho, eu derroto esse bicho sozinho, eu derroto esse filisteu sozinho. Deu errado, deu errado. Então nós temos que levar a presença de Deus para as nossas guerras, e nós vamos vencer, se nós realmente estivermos na presença de Deus. Se não, irmãos, é isso aqui, ó, é pinha para 10, e aguenta a porrada, porque não tem jeito não. E aí é legal que os filisteus, né, vou procurar a palavra filisteu, ele está ali, não está ali. Mas os filisteus, eles levam a Arca da Aliança, e eles colocam a Arca da Aliança lá no templo, acho que é no templo desse, perto de Dagon, que é o deus desse. Aí não, deixa aqui, né? Qualquer coisa mesmo, tudo mais, deixa lá. Um dia que eles voltam, Dagon está lá com a cara no chão. Está com a cara no chão. Por quê? Porque é Deus. É um símbolo. Mas é Deus também. Deus ia deixar barato os filisteus também fazer coisa ruim para o povo dele. Acabou que o Dagon lá tomou. Isso aqui também é interessante, irmãos. Quer ver? Cadê? Aqui, ó. Os deuses deles. Então o mundo da época ainda tinha interpretação que porque todo mundo é politeísta, então Israel também deve ser politeísta. Amém? Então é isso, irmãos. Então nós temos que levar Deus para as nossas guerras. Porém não adianta a gente tentar levar a Deus só o símbolo de Deus e não termos uma comunhão certa, real e viva com Deus. Senão nós vamos perder de qualquer forma. Vamos para 2 Samuel 6. Acabou. Amém? Eu já vou lendo. 2 Samuel 6:1. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Lembra quantos que morreram lá atrás? Agora, mesmo montante, 30 mil ao todo. Ele e todas as tropas que o acompanhavam partiram rumo a Baalá em Judá para buscar a Arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins sobre a arca. Olha que interessante, Baalá em Judá, ou seja, a arca não está nem mais com os filisteus. A arca já arrumou tanto problema lá. Deus já fez tanta coisa lá que os filisteus falaram, melhor não deixar aqui não, né? Vamos mandar por canto. Puseram a Arca de Deus em uma carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava em uma colina. Uzá e Aió, filhos de Abinadab, conduziam a carroça. Lembra que eu falei? A arca, ela é levada pelos sacerdotes. Não é à toa que Ofni e Finéias estavam lá no meio da guerra e morreram. Porque se dependesse dos dois, com certeza é a carroça. Mas a arca ela tem que ser levada pelos sacerdotes. Deus falou que tem que ser levada pelos sacerdotes. E aqui Davi está buscando a arca e está colocando a arca numa carroça. E está lá Uzá e o Aiô, nome é esse, moço, conduzindo essa carroça. Com a arca de Deus, Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas celebravam com grande entusiasmo diante do Senhor, ao som de canções, harpas, liras, tamborins, chocalhos, símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os dois haviam tropeçado. Uzá é gente boa, né? A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por esse ato de irreverência, por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Perece Uzá, ou Uzá morreu, Uzá, né? Acho que até que tá bom, né? Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como a arca do Senhor chegará até mim? Assim Davi já não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, o Giteu.
A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom. Isso é um nome muito gostoso de falar. Obed-Edom, o giteu, por 3 meses o Senhor abençoou e a toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças diante do Senhor. Assim, ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor com gritos de alegria ao som de trombetas. Então, irmãos, a arca foi levada pelos filisteus. Chegou um tempo onde os filisteus não aguentaram mais, a arca foi parada em outro canto. E aí Davi ele fala: não, gente, vamos buscar a arca da aliança, porque a arca é o símbolo da presença de Deus no meio do povo. E Deus está conosco. Então vamos lá buscar a arca para todos os israelitas aqui verem que Deus está conosco. E aí eles vão buscar a arca, né? E quando eles estão buscando a arca, eles estão trazendo a arca de uma maneira errada. Porque não era daquela forma que era para carregar. Não era daquela forma. Era para os sacerdotes pegarem e levarem a arca. Porém, eles colocaram em carroças. E porque eles estavam carregando a arca, a presença de Deus, de uma maneira que não era para ser carregada, os bois tropeçam, a arca vai cair e Uzá vai colocar a mão para proteger a arca. E aí, Uzá morre. Tem um comentário bíblico que é uma delícia. Que o cara fala: Uzá achou que as mãos dele eram mais limpas do que o chão para segurar a arca. Porém, não eram. Eram mais puras que o chão. Não eram. Não eram. O Senhor estabeleceu a presença dele de uma forma, de uma maneira. De uma maneira. E nós temos que levar, fazer da forma que o Senhor estabeleceu. Porém, hoje, na modernidade, nós queremos fazer mil e uma coisas. E não dá. Deus estabeleceu de uma forma, é dessa forma. E aí, quando nós não obedecemos essa forma que o Senhor quer que a gente conduza a presença de Deus, nós vemos vários novos convertidos desviando. Várias pessoas entrando na igreja sendo machucadas. Várias pessoas aqui dentro com contendas, com não sei o que lá mais, não sei o que lá mais. E o que é isso? É a condução errada da presença de Deus. A partir do momento que conduzimos errado a presença de Deus, tudo ao nosso redor começa a dar errado. E quando começa a dar errado, pessoas morrem. Espiritualmente, que eu estou falando. As pessoas morrem espiritualmente. Então é necessário que nós façamos da forma que o Senhor quer, para que não sobrevenha a ira de Deus sobre a igreja, sobre os irmãos próximos, sobre as pessoas que amamos. É necessário nós fazermos conforme Ele quer. Amém? Irmãos, penúltimo tema: o que há dentro da arca, ou seja, o conteúdo da arca. Deixa eu ver aqui se tem um que resume tudo aqui. Porque lá em Êxodo 25:16, as tábuas da aliança, os 10 mandamentos estão dentro da arca. Lá em Êxodo 16:34, o vaso com maná está dentro da arca. Lá em Números 17, do verso 23 ao 26, a vara de Arão que floresceu está dentro da arca. Lá em Deuteronômio 31:26, o livro da lei de Moisés está dentro da arca. E lá em Deuteronômio 10:2, manda colocar as tábuas da aliança dentro da arca. Então, todas essas coisas estão dentro da arca. Está as tábuas da lei, está o maná e está a vara de Arão que floresceu. Irmãos, simplificando bem aqui, simplificando bem mesmo, as tábuas da lei é a lei. A lei. Então, aonde há a presença de Deus, há a lei de Deus. Não tem como fugir da lei de Deus. Eu quero a presença, mas eu não quero a lei. Tem gente que fala: a lei já passou. Não. Aonde está a presença de Deus, está a lei de Deus. Não existe igreja sem Bíblia. Mas em alguns lugares aí existem, infelizmente. Pessoas ensinam livros, mas não ensinam Bíblia. E dizem-se igreja. Não existe lugar que acomode a presença do Senhor, que a lei do Senhor não esteja. E o maná, o que é o maná? O maná é um alimento que só Deus pode nos dar. Que só Deus pode nos oferecer. É só Ele que pode nos oferecer esse alimento puro, esse alimento santo. É só Deus. Então o maná é algo que só Deus pode nos dar e só Deus pode nos oferecer. Temos a lei dele e temos algo que só Ele pode nos dar e só Ele pode nos oferecer. E a vara de Arão é autoridade. Onde tem a presença de Deus, tem autoridade. Onde tem a presença de Deus, tem sacerdote, tem levita, tem pastor, tem.
A gente não gosta. Às vezes nada. Às vezes a gente não gosta, mas onde tem a presença de Deus, tem autoridade. Tem autoridade. A gente tenta viver uma equidade, mas no reino de Deus existem sacerdotes, existem pastores, existem levitas e existem todas essas coisas. Então, onde a presença de Deus se faz presente, tem todas essas três coisas, porque não tem como fugir dessas três coisas se eu quero a presença de Deus. Se eu quero a presença de Deus, eu consigo viver com essas três coisas muito bem. Eu tenho a presença de Deus, tranquilo. Agora, se eu quero a presença de Deus e eu não concordo com as leis, você não tem a presença de Deus. Eu não acho que só que Deus pode fazer aquilo outro. Você não quer a presença de Deus. Esse negócio de autoridade eu acho que já passou. Todo mundo é livre para fazer o que quer, para ler, para interpretar da forma que quer. Você não quer a presença de Deus. Simples. Se tem a presença de Deus, tem essas três coisas. Amém? E o último tópico é a arca física, né, que dá para a gente pegar em mãos, não é mais necessário nos nossos tempos. Amém? Vamos ler Jeremias 3,16. Amém? Meu querido Jeremias, eu gosto de Jeremias, gente. Meu querido Jeremias escreveu aqui que Deus mandou dessa forma. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra, naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais a arca da aliança do Senhor, não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela, não sentirão a sua falta, nem se fará outra arca. Ou seja, no nosso tempo, ao qual nós multiplicamos, ao qual a fé multiplicou, ao qual o Evangelho multiplicou, a arca física não é mais necessária. Porque talvez alguém está lendo lá Êxodo lá e fala, não, Deus estabeleceu que a gente tem que fazer uma arca, que a gente tem que fazer desse jeito, desse modo. Vamos fazer, vamos colocar na igreja, porque se Deus estabeleceu, se está escrito na Bíblia, eu tenho que fazer conforme está escrito lá e tudo mais, e a pessoa vem colocar. Não, irmãos. Não, já não é mais necessário essa arca física palpável ao qual dá para viver. Não é mais necessário. A gente já entendeu agora que a arca ela é um símbolo da presença de Deus. Ela não é a presença, ela é um símbolo, ela simboliza. Deus está aqui. Agora, hoje, nós sabemos que por intermédio de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor se faz presente aonde nos reunimos, aonde nos encontramos. Quando a gente vai para o nosso quarto secreto, ouvir os nossos louvores, orar, ler a Bíblia, o Senhor se faz presente. Quando nós temos um diálogo bom, satisfatoso, onde nós falamos de Deus, onde nós falamos de Jesus, onde nós falamos do Espírito Santo, a presença de Deus se faz presente. Porque se a arca física, palpável, fosse necessária hoje, esse lugar aqui teria que ser um lugar santo, igual o templo era. Nem todos nós poderíamos entrar, porque naquela época só o sacerdote entrava. E o sacerdote entrava amarrado, porque senão ele morria lá dentro, e o corpo ficava lá fedendo, porque ninguém mais podia entrar. Então, amarrado o sacerdote, ele ia lá, fazia o que tinha que fazer e voltava. Ele não ficava na presença do Senhor, porque ele podia morrer, porque ele era pecador. E se ele morresse lá, puxava a cordinha, né, Jesus? Puxava, vou pegar um outro sacerdote, que esse aí não aguentou não. Hoje não. Hoje a revelação e a presença de Deus ocorre de uma maneira diferente. Amém? E essa maneira diferente nós vamos falar na próxima semana, que é a terceira arca. Vamos orar? Feche seus olhos, eleva os pensamentos aos céus e exalte ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua mão sobre as nossas vidas e por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos oferecido. Obrigado pela Tua presença nesse ambiente, meu Pai, pelas Tuas palavras, pelo Teu ensino, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos entregou hoje, meu Pai, que são coisas que somente de Ti, meu Pai,
nós poderíamos encontrar, meu Pai, nós poderíamos degustar. Senhor, eu peço que abençoe cada pessoa aqui, meu Pai, que encha cada um deles, meu Pai, com teu amor, tua misericórdia, tua graça divina, meu Pai, e que a semana de cada um deles seja abençoada, meu Pai, e que todos eles, meu Pai, venham se entregar mais a Ti, meu Pai, venham ler a Tua Bíblia, venham orar, meu Pai, e venham viver uma vida, meu Pai, ao qual agrada os Teus santos olhos, meu Pai. Abençoa as nossas semanas, Senhor, cuida de nós, meu Pai, e que os nossos passos, meu Pai, os nossos caminhos estejam em conformidade, meu Pai, com aquilo que o Senhor espera e com aquilo que o Senhor quer de nós. Amém. Amados irmãos, sexta-feira, culto de doutrina, amém? Nós vamos estar lendo mais uma vez a Confissão de Westminster, que é a base da nossa doutrina. Sábado, nós temos a célula 7